Bom dia, queridos. A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos e o nome do Senhor seja glorificado neste dia, na minha vida, na tua vida, na tua família. Queridos, eu quero trazer uma meditação hoje, breve. Está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, um texto bastante conhecido da gente. E quero trazer uma mensagem, uma meditação, não é, de fé e de esperança nessa manhã para você. O texto lá em Mateus 8, 23, nos diz o seguinte: Depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas, e Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. E ele lhe respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto está nos falando aqui, irmãos, algo bastante simples, mas bastante profundo, não é, para este dia. O texto diz que, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Eles estavam fazendo a coisa certa, irmãos. Eles estavam com Jesus, eles estavam obedecendo. E mesmo assim, irmãos, veio uma tempestade. Você já viveu esse tipo de coisa na tua vida? Você está passando algo semelhante assim? Você ora, você busca Deus, você está tentando fazer o que é certo. E de repente, irmãos, o vento sopra forte e as ondas batem contra o barco da sua vida e parece que tudo vai afundar. Você não tem esta sensação às vezes? E o texto diz, irmãos, que a tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo. Isso é muito humano para nós, irmãos. Isso é muito pessoal. Isso faz muito sentido na nossa vida, não é? Mas deixa eu te falar alguma coisa que pode mudar, não é, com relação a isso que você já ouviu há muito tempo. Porque às vezes parece que Jesus está dormindo enquanto nossa vida está afundando, não é esse sentimento que nós temos muitas vezes? Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, parece que Deus não é preocupado ou não está olhando na nossa direção. Jesus não estava, irmãos, preocupado com aquilo, porque o fato dele estar dormindo, irmãos, não significa que ele perdeu o controle. O fato de Deus não estar respondendo às nossas orações não significa que ele perdeu o controle. Jesus não estava preocupado, irmãos, com, com essa situação, porque ele sabia, irmãos, exatamente como aquela história iria terminar. Ele tem autoridade, irmãos, ele tem o poder sobre todas as coisas. Irmãos, os discípulos desesperados acordaram o Senhor e dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Irmãos, essa sinceridade deles me chama a atenção. Eles não fizeram uma oração bonita, eles não fizeram nenhum questionamento teológico elaborado, firmado, não é, em técnicas. Foi só um grito, irmãos, um clamor simples, um pedido urgente. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus responde a clamores sinceros. Mas antes de acalmar o mar, Jesus trata o coração deles, não é? Por que temeis, diz o Senhor a eles, homens de pequena fé? Ele não diz homens sem fé, e ele não diz homens de pouca fé. Ele diz homens de pouca fé. Talvez hoje a sua fé esteja pequena, irmãos. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja pressionado, ansioso. Mas se essa fé, irmãos, ainda que pequena, está direcionada a Cristo, não perca a esperança, Ele tem o controle de todas as coisas, irmãos. Então Jesus se levanta e repreende os ventos, e o mar se cala.
O texto, irmãos, diz algo importante para nós nessa manhã. E seguiu-se uma grande bonança. Preste muita atenção, irmãos, no texto. A grande tempestade foi seguida de uma grande bonança. Deus não apenas diminuiu, irmãos, o problema, Ele traz paz. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Talvez você esteja dentro de um contexto semelhante a esse. As coisas estão agitadas, os problemas não alavancando, situações que parece que não são definidas, você não tem o controle sobre elas. São essas tempestades que eu quero me referir nesta manhã. A grande tempestade, irmão, foi seguida de bonança por uma palavra simples: Senhor, salva-nos. Foi só isso que eles falaram: Senhor, salva-nos, que vamos perecer. Irmãos, Deus tratou com eles a relação da fé. Homens de pequena fé, porque não tem visto, não é? Jesus estava com eles, irmãos. Jesus não diminuiu o problema. Jesus primeiro tratou o problema com eles, com relação à autoridade dele nas nossas vidas. E eu acho que aí é que reside, irmãos, muitas dificuldades na nossa vida. Ontem nós ministramos sobre isso no Salmo 37, não é? Nós costumamos olhar muito para os lados. Olhar para os lados é quando temos problemas, nós queremos, não é, ouvir soluções de pessoas, de alguém que está na nossa volta, e esquecemos de olhar para cima. Jesus quer que nós olhemos para cima primeiro, irmãos, depois para os lados. Mas algo importante aqui, irmãos, e muito mais profundo que nós não entendemos quando fazemos a leitura rápida. Depois de um milagre, os discípulos dizem: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, a tempestade revelou para eles ali algo novo sobre Jesus que eles não conheciam. Nós precisamos, de fato, irmãos, conhecer a pessoa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter experiências com Ele. E essas experiências só vão acontecer na nossa vida, irmãos, como quando nós nos achegarmos a certas situações semelhantes a essa. E é isso que eu quero deixar claro para você nesta manhã. Seja qual for a situação que você esteja passando, qual for a tempestade, você precisa ouvir as revelações de Deus com relação, irmãos, à sua autoridade. A tempestade, irmãos, revelou quem era Jesus para eles. E aqui está o ponto, irmãos, pastoral nesta manhã, nessa mensagem. Para todos nós, algumas revelações, irmãos, de quem é Cristo só vai acontecer no meio de uma grande tempestade. Na calmaria, irmãos, você não vai conhecer. Na calmaria, você não vai ter o cuidado, irmãos, de conhecer o poder de Deus. Talvez hoje o teu barco, irmãos, esteja sendo sacudido. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não estou aguentando. Não é? Mas deixa eu te lembrar algo, irmãos, simples e poderoso. Se Jesus está no seu barco, irmãos, ele não vai afundar. Pode balançar, pode assustar, pode até parecer o fim, pode parecer que está cheio, transbordando. Como comum a gente fala, é uma gota só para as coisas, para o copo transbordar. Não, irmão, se Jesus está no barco, ele pode balançar, ele pode te assustar, não é? Mas não vai ser o fim. Porque a presença de Cristo, irmãos, no barco é mais importante do que a ausência da tempestade nas nossas vidas. Descanse nesta palavra, nesta manhã, irmãos. Ele está no teu barco. E quando ele se levanta, irmãos, o caos obedece. Que Deus te abençoe e que o Senhor seja contigo nesta manhã. E você venha lembrar que todo tipo de tempestade que você esteja passando, em Jesus há autoridade. Você precisa ter essas experiências e conhecer de fato quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Um beijo no teu coração, uma sexta-feira abençoada, que o Papai do Céu continue abençoando a tua casa, o teu lar, as tuas mãos em tudo que você fizer. Nossos filhos que estão para a escola, outros que vão sair à tarde, aqueles que estão viajando, aqueles que estão chegando, que Deus abençoe a todos e o nome do Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado pelas bênçãos que têm nos alcançado, Senhor.
No nosso corpo está a veste, Senhor, aos pés está o calçado. Na nossa mesa, Senhor, está o alimento, não falta nada, e nós te louvamos por tudo isso. Pai, obrigado também, Senhor, por estar nos dando livramento com relação à saúde. Temos irmãos que estão passando por tratamento e tu tem abençoado a todos eles e está dando tudo certo, porque essas tempestades se chegam e nós confiamos em ti. Nós sabemos, ó Senhor, que eles vão chegar, Senhor, ao final desses tratamentos, ó Senhor, e vão sair todos bem, porque assim, Senhor, nós confiamos e assim nós o buscamos e assim nós desejamos, porque isto também significa tempestades na nossa vida. E nós sabemos que quando tu estás conosco, Senhor, tu tens o controle de tudo. Abençoa, Senhor, o dia do trabalhador. Abençoa, Senhor, aqueles que estão buscando, Senhor, oportunidades. Abre portas aonde não tem. Senhor, envia recursos financeiros para a tua igreja, para os nossos irmãos que possam cumprir todos os seus compromissos. Aos empresários, ó Senhor, envia os clientes, envia recursos. Senhor, para a nossa vida pessoal também da mesma sorte, Senhor, repreende todos os ventos contrários e traga-nos, ó Senhor, a solução de tudo aquilo que nós precisamos. Assim nós oramos e te pedimos, dá-nos um dia de bênção e o teu nome seja glorificado. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, uma sexta-feira de bênção.